mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. Desta vez não temos um convidado, ou melhor, temos muitos convidados que nos chegam na forma de livros. Vamos falar de sugestões de livros para o Natal, com 12 sugestões de livros recentes publicados em Portugal, todos eles sobre temas científicos. E estou cá eu, e como de costume também está o Carlos. Viva, Carlos! Olá, vamos então aos livros, para o Natal e Ano Novo, pá. Vamos a isso. Então pronto, vamos começar com livros de astrofísica e com uma reedição recente do livro de Hubert Reeves, Um Pouco Mais de Azul, acabado de reeditar pela Gradiva, que era um êxito, está muito esgotado. Na verdade, ele é o número 2 da coleção Ciência Aberta, e é um grande livro de divulgação científica. O Hubert Reeves é, de facto, um autor de divulgação científica de primeira água. Portanto, ele neste livro, num pouco mais de azul, que é um clássico da divulgação científica, que ele faz? Ele conta, de alguma maneira, a história do universo, desde, pelo menos, a evolução das estrelas, a formação dos planetas, e até vai depois à parte da biologia, a evolução biológica. Portanto, ele conta como os nossos átomos, os átomos que fazem todos os seres vivos, foram formados nas estrelas, que depois explodiram e que acabaram por formar planetas, e ele conta como é que isso tudo aconteceu. E isto é um livro muito interessante, porque ele dá... Ele personifica o universo. É como se o universo tivesse problemas para resolver, ou de uma certa forma ele humaniza o universo. Por exemplo, ele conta como nas estrelas, quando se formou o hélio, que era uma unidade muito estável, não parecia que havia, a partir da fusão de dois átomos de hidrogênio, não parecia que havia muito futuro nessa evolução, porque o hélio é um gás nobre, é muito estável e não estava muito interessado em alterações. No entanto, quando se juntam três átomos de hélio, forma-se o carbono, que é aquilo que permite a complexidade da vida. E ele tem aqui uma história muito interessante, que é uma história que eu acho que exemplifica muito bem o que é o livro, logo na introdução, que é a história da montanha e do rato. E ele nota que normalmente na cultura popular há esta expressão da montanha pariu um rato, como se isso fosse uma coisa pouca. Mas ele chama a atenção que um rato é muito mais fascinante do que uma montanha, porque uma montanha não faz nada. Uma montanha tem peso, tem massa, mas um rato é um resultado último de uma evolução biológica, e faz uma série de coisas na vida. Portanto, ele é um ser vivo. Portanto, ele acaba por concluir que se uma montanha alguma vez parisse um rato, isso seria de facto um milagre. E este livro, diz Carlos. É um verdadeiro milagre. O Hubert Reeves é o poeta do espaço. Ele infelizmente deixou-nos em outubro passado, mas ele continua vivo entre nós através dos livros. E este foi o seu primeiro livro, foi este livro que o lançou e, no meu ponto de vista, continua a ser o melhor. Ele tem uma obra muito vasta, publicada praticamente toda ela na Gradiva, mas este livro é, de facto, o seu livro de referência. Portanto, passados tantos anos 80, desde a sua aparição original, ele continua a atrair leitores e continua a encantar as pessoas que gostam de saber das maravilhas do universo. Mas continuando na astrofísica, eu tenho aqui um livro de um outro grande autor de divulgação do universo, que é o americano Neil deGrasse Tyson, que é o diretor do planetário Hayden, em Nova York, no Museu de História Natural, e que é uma espécie de sucessor do Carl Sagan, no seguinte sentido: ele próprio participou na realização de algumas sequelas do Cosmos para a televisão. Certo. E o deGrasse Tyson, que é de facto uma pessoa que
com uma grande presença nos média americanos e no mundo. Neste livro, intitulado O Mensageiro das Estrelas, publicado pela Objetiva, ele fala de vários temas, não apenas do universo, mas da vida. E procurando sempre relacionar a vida com o universo, quer dizer, relacionar sempre, digamos, a nossa existência com as circunstâncias cósmicas. E então é interessante que neste título, que é inspirado pelo famoso título de 1610 do Galileu, O Mensageiro das Estrelas, não é? No fundo, o que é que o céu nos diz? Ele vai tratar temas tão diferentes e por vezes tão controversos, como, por exemplo, o conflito e a sua resolução neste tempo de guerras, o risco e a recompensa, carnívoros e vegetarianos, numa altura em que se debatem as questões de alimentação, género e identidade, tanta controvérsia tem dado, cor e raça, portanto ele vai buscar lei e ordem, corpo e mente. Isto são os títulos de alguns dos 10 capítulos deste livro. São capítulos pequenos que se leem muito bem, porque é um cientista a falar de assuntos que são da nossa vida cotidiana e que estão na ordem do dia, muitas vezes. As pessoas opõem-se em torno de alguns destes temas, mas ele lança sempre uma perspectiva que é aberta, com certeza, mas que tem na sua base, digamos, uma visão científica. Muito bem, o Neil deGrasse Tyson é de facto uma grande estrela da divulgação científica Olha, atual. David, e para nós temos uma constelação. O próximo livro é do Carlo Rovelli, quer dizer, o Reeves, o Tyson e o Rovelli, só para abrir isto, é um bom ano de livros de divulgação. O Carlo Rovelli, Um depois de ter... especialista no tempo e um cientista extremamente influente, um dos físicos teóricos mais Ele destacados do nosso tempo. está a procurar juntar a teoria quântica com a teoria da relatividade geral, que é um dos projetos mais difíceis dos nossos dias, e faz isso de uma maneira muito original. E, acima de tudo, desde que ele publicou 7 lições sobre física, que teve um êxito inesperado, começou por sair em italiano, mas depois foi traduzido em várias línguas, incluindo em português. Mas eu diria que depois do Hawking ter falecido, do Sagan primeiro, e depois do Hawking ter falecido, e agora o Reeves, nós temos o Tyson e o Rovelli como os grandes nomes, digamos, da divulgação do universo. E este livro que acaba de sair, na Objetiva também, como o do Tyson, digamos... Um livro que se chama Buracos Brancos. Buracos Brancos. A capa, aliás, refere mesmo para os buracos brancos. Tem o branco do buraco. Não tem buraco, mas tem branco. É uma discussão sobre coisas hipotéticas, porque os buracos negros existem, é o sítio onde tudo acaba, para onde, digamos, tudo cai. Os buracos brancos é especulativo, é o sítio onde tudo, ao contrário do buraco negro, tudo nasce. Segundo alguns autores, estaria para o lado do buraco negro, haveria um buraco branco, mas nós não sabemos se existe. Ele então discute numa prosa muito bem construída discute esses hipotéticos objetos. E isso é muito interessante, que nós consigamos fazer sonhos, assim como na Alice no País das Maravilhas, mas baseado digamos, em questões da astrofísica. Eu acho que é dos autores, neste momento, que melhor escreve divulgação científica. Então, os buracos negros são onde tudo acaba, e passamos agora para um outro livro, que já não tem autores tão ilustres, infelizmente, mas que se chama e que não tem um título tão, mas tem um bom título, que é O Fim do Mundo em Cuecas. Tem O Fim do Mundo em Cuecas. Portanto, este livro é um livro editado pela Saída de Emergência, numa coleção que é a coleção Eu Amo Ciência. Tanto eu como o Carlos somos... É um livro que tem muitos autores, tem vários autores, e cada um apresenta a sua perspectiva do fim do mundo, com algum tom tendencialmente humorístico. Portanto, o Carlos começa com uma introdução em que fala do fim do mundo ao longo dos últimos 2000 anos. Portanto, Sim, já acabou muitas vezes, não é? Já acabou muitas vezes. O fim do mundo foi anunciado. O fim do mundo tem história e tem futuro. Temos que admitir que enquanto houver mundo vai haver fim do mundo. Logo aí nessa introdução, o Carlos refere aqui várias questões interessantes, como na passagem
na passagem do milénio, portanto, na passagem dos primeiros 1000 anos depois de Cristo, Sim, sim. que as pessoas estavam tão convencidas que o mundo ia acabar que soltaram os animais para eles poderem fugir do mundo. E depois no dia seguinte tiveram que ir atrás deles porque aparentemente o mundo não acabou. Tiveram de ir comprar os animais. E no ano 2000 houve aquela coisa do Do bug bug do do ano 2000. milénio. Toda a gente pensava que todos os computadores iam avariar, ou lá o que é, e afinal nada aconteceu. Nada de especial aconteceu e de facto, mas toda a gente estava entusiasmadíssima também com esse fim do mundo de origem informática. Portanto, sinal dos tempos, no ano 1000 estava, a preocupação era o gado, no ano 2000 era de facto a Microsoft e os bugs, o que eu compreendo, não me gostaria de acreditar que tivesse tudo mal feito, mas aparentemente o que aconteceu foi que muita gente ganhou imenso dinheiro com muitas empresas a preparar os programas informáticos para o bug do ano 2000. Mas este livro tem vários capítulos, portanto, de muitos autores, como por exemplo, estávamos a falar de um astrofísico, o astrofísico Vítor Cardoso, Especialista em buracos negros. é especialista em buracos negros, ou o biólogo marinho João Cruz, que tem aqui um capítulo chamado E quando o mar bate na rocha. Portanto, ele levanta aqui a hipótese do fim do mundo vir dos animais, fazendo designadamente uma referência ao facto de haver agora no mar alguns ataques de orcas a veleiros, que é um comportamento novo que as orcas, especialmente aqui na zona da Península Ibérica, entre Gibraltar e a Galiza, há vários grupos de orcas, ou um grupo de orcas que começou a atacar veleiros, essencialmente Epá, a mas partir de isso Zulém. não é o fim do mundo, é só o fim dos homens dos veleiros, ou de mulheres dos veleiros. Não, mas depois aqui o João Cruz, pronto, ele continua aqui a especular sobre uma grande evolução desta, uma grande evolução desta, enfim, as orcas, para o João Cruz, as orcas tinham sido só o princípio, não é? Ah, Ou da Joana Lobo Antunes, portanto, o fim do mundo de causas naturais, portanto, seria um fim do mundo causado por doenças infecciosas, ah, ou, por exemplo, no caso do Bruno Pinto, o fim do mundo causado por um planeta errante, portanto, um planeta que aparece por aí e dá cabo disto tudo. Ahm, e pronto, eu próprio também tenho um capítulo que é o Apocalipse pós-moderno, portanto, o fim do mundo vem com o triunfo total do pensamento pós-moderno, o abandono da ciência e da racionalidade e a adoção enfim, de uma perspectiva altamente sectária e baseada muito em políticas de identidade e o abandono dos valores universais, ou seja, aquele foco em darmos importância ao facto de sermos todos seres humanos e trocarmos isso por políticas que eu considero sectárias, portanto, focarmos muito no empoderamento de certos grupos, atribuindo-lhes até a capacidade de ter um conhecimento próprio que se sobrepõe ao conhecimento científico. E pronto, é a minha proposta de fim do mundo. Portanto, são tudo temas que têm sempre alguma coisa a ver com ciência, uns mais especulativos do que outros, e alguns mais humorísticos do que outros, e também sempre com desenhos e ilustrações do Hugo van der Ding. muito bem. Então, biografias, tens alguma Vamos, coisa? vamos então avançar para as biografias. Vamos avançar aqui para duas biografias do mesmo autor, curiosamente, ou da mesma personalidade. É um livro de banda desenhada, também publicado pela Gradiva, chamada Feynman. Portanto, no fundo, é uma biografia em banda desenhada de Richard Feynman, portanto, o Prémio Nobel da Física, que se tornou famoso depois de ter ganho o Prémio Nobel pela eletrodinâmica quântica. E todo o livro é a vida do Feynman. É um livro bastante ambicioso, em que são transcritas algumas palestras do Feynman, em que ele procura explicar a eletrodinâmica quântica, que é uma coisa complexa de se explicar, mas o livro tenta explicar a eletrodinâmica quântica a partir das palavras do Feynman. Portanto, é um livro, desse ponto de vista, muitíssimo ambicioso daquilo que pretende, daquilo que se pretende com a divulgação científica. Mas como é óbvio, é uma biografia e não é apenas a parte científica do Feynman ou uma certa transcrição das palestras que ele deu, que está neste livro. Portanto, há vários episódios, como por exemplo a passagem dele pelo Projeto Manhattan,
em que ele foi, enfim, chamado para ser uma espécie de computador e liderar um grupo de pessoas que fizeram uma série de cálculos que permitiram realmente construir a bomba atómica. E assaltava Relata, cofres, não é? Assaltava cofres. assaltava Assaltava, não, cofres, exatamente. cifrava segredos de cofres. Exatamente. Ele até, exatamente, ele depois entretinha-se lá, ele tem todo este lado, ele entretinha-se lá a abrir cofres, portanto, a decifrar segredos de cofres, lançando o pânico por aquela gente toda que era extremamente preocupada com a segurança, tendo, tendo chegado a haver uma circular informativa que dizia que não se podia deixar o Sr. Feynman sozinho com o cofre, com os cofres. Um, Também conta episódios muito curiosos da vida do Feynman, geralmente da sua vida amorosa, e também a sua passagem pelo Rio de Janeiro, onde ele passou, salvo erro, um ano sabático. E andou no Contam, carnaval. Andou no carnaval. exatamente, ele desfilou no Carnaval do Brasil, no Carnaval do Rio de Janeiro. É extraordinário. E contam também uma história, por exemplo, quando houve um bar de striptease, aquele que era perto da casa dele, que ele costumava frequentar, esse bar ia ser fechado por causa de umas queixas. E o dono do bar, pronto, esse bar de striptease, essa casa de striptease era confrontada, era frequentada por várias pessoas importantes, Entre os quais ele, não portanto, é? entre os quais ele, mas o dono do bar perguntou quem é que estaria disponível para ir a tribunal testemunhar a favor enfim, do bar, dizendo que aquilo era um sítio que era um sítio digno e quase toda a gente recusou, não é? Naturalmente. E o Feynman lá foi testemunhar em tribunal como testemunha abonatória do bar de striptease, enfim, sendo Prémio Nobel da Física, não é? Portanto, é muito curioso. E depois, um outro livro, portanto, este livro chama-se Feynman, é um livro de banda Já desenhada. agora, fui eu que o traduzi. Foste tu que o traduziste depois, Hum. então lembras-te bem disto. Foi. E, portanto, e o outro livro também é sobre o Feynman, chama-se Uma Tarde com o Sr. Feynman, foi editado pela Gradiva e contém vários textos e entrevistas muitíssimo marcantes do Feynman, em que ele acaba por mostrar a sua personalidade bastante divergente e bastante, enfim, bastante fora da linha do senso comum. O Feynman era, sem dúvida, uma pessoa absolutamente desconcertante, além de inteligentíssimo. Por exemplo, há aqui vários textos, mas um dos mais famosos é um texto que ele deu para uma audiência de professores que se chama O que é a ciência? Em que vários professores lhe pediram para dar uma palestra sobre esse tema. E ele, de facto, diz coisas extraordinárias, como, por exemplo, o facto de saber o nome de um pássaro não nos diz absolutamente nada acerca daquele pássaro. Ele fala, por exemplo, num touro de papo castanho. Uma pessoa saber que um pássaro é um touro de papo castanho não diz absolutamente nada, isso não representa nenhum conhecimento acerca do touro de papo castanho. Até pode saber o nome do pássaro em 10 línguas, em alemão, em chinês, e continua assim a não saber muito mais, a não ser a designação do pássaro. E ele tem aqui várias definições para a ciência, depois de muito argumentar. Eu vou aqui ler uma, portanto. Eis aqui o que é a ciência: a descoberta de que vale mais a pena verificar tudo através da experiência direta, em vez de confiar na experiência transmitida do passado. Ou, também numa outra passagem, a ciência é a crença na ignorância dos peritos. Portanto, para o Feynman, o que conta é de facto a experiência, é de facto a observação, é de facto a prova, não são os nomes nem as designações, ele próprio acaba por reconhecer que muitas vezes não conhece os fenómenos físicos pelos nomes. Ele sabe o que é, mas o facto de haver um fenómeno físico que é designado pelo nome de um cientista, ele normalmente não sabe o que isso é, mesmo quando esse cientista é o Feynman. E pronto, também é um livro excelente, aliás, dois livros excelentes do Feynman, a biografia em BD, chamada Feynman, da Gradiva, em banda desenhada, e Uma Tarde com o Sr. Feynman, um conjunto de textos e entrevistas em que de facto conseguimos verificar a personalidade enfim, a originalidade e a personalidade desconcertante do Feynman. Sim.
continuando na biografia e ainda no registro de banda desenhada, há uma novela gráfica, um livro de banda desenhada, que saiu também na Gradiva, intitulado Aristóteles. Os seus autores têm nomes gregos, são de origem grega: Tassos Apostolides e Alecos Papadatos. Papadatos é o nome giro. Papadatos. O desenhador já tinha feito um grande êxito de Logic Comics sobre a lógica e matemática. Aqui está uma maneira muito divertida de aprender sobre o grande filósofo grego do século IV a.C., o homem que de facto tinha uma obra enciclopédica, não apenas na ciência, mas na filosofia, que na altura não se distinguia bem, na poética, enfim, era de facto um autor total e deixou-nos uma obra imensa. E é de facto... a obra instalou-se, digamos, no pensamento, pelo menos ocidental, durante muito tempo, e tivemos que esperar até o século XVII, até Galileu vir disputar algumas das questões da física de Aristóteles, e depois disso, sobre questões da biologia de Aristóteles foram disputadas, etc. Isso faz parte do desenrolar da ciência e não tira mérito nenhum, digamos, a este omnisciente grego. Aprendemos quem foi, que vida levava, a escola chamada peripatética, tudo isso. Eles andavam a caminhar e a discutir as questões, pergunta-resposta, mestre-discípulo, neste livro de banda desenhada. Mudando agora de assunto, eu tenho uma proposta sobre 2 livros de computadores, ou sobre questões ligadas com a computação. O primeiro, também tive uma participação nele, um dos capítulos é meu, e não há nada como o autor para falar da sua obra, porque pelo menos conhece a parte que fez, mas não fui só eu, e é um colóquio que houve em Lisboa em maio passado, intitulado Inteligência Artificial e Cultura, com o subtítulo do medo à descoberta. O que é que isto trata? Trata das questões que a inteligência artificial coloca no mundo da cultura, quer dizer, o que é a criatividade, será que as máquinas podem criar obras de arte, o que é que significa ser criador, e há um filósofo espanhol muito conhecido, Daniel Innerarity, depois há juristas, um outro espanhol, Javier Gutierrez Vicen, e uma portuguesa, Patrícia Kester, e depois um filósofo, Zé Brata Moura, o historiador, Zé Pacheco Pereira, o cantor, Pedro Brunhosa, e este livrinho é uma espécie de relatório do encontro, mas com o discurso ao vivo, quer dizer, está aqui o diálogo com as pessoas que faziam perguntas no fim, e portanto é raro aparecer, digamos assim, e depois foi editado e lê-se muito bem. Portanto é um assunto que nos preocupa nestes tempos do ChatGPT, e quem quiser saber as consequências que tem digamos, no setor cultural, faz bem informar-se neste livro muito pequeno, mas muito variado, e muito, como eu disse, oportuno. Depois, em computadores, os computadores que nós trabalhamos têm tido transistores cada vez mais pequenos, já estamos a chegar quase à nanoscala, que é o tamanho dos átomos e moléculas, e a certa altura, isto é a lei de Moore, a certa altura pode acabar, e então a questão é mais alguns anos e não pode haver transistores mais pequenos. Mas, entanto, os físicos fizeram uma computação diferente, chamada computação quântica, que baseia-se em princípios quânticos, o princípio da sobreposição, o princípio do entrelaçamento, o princípio do colapso, que são coisas estranhas que existem no mundo quântico. E vão usar o facto de poder haver estados que são sobreposições. Por exemplo, num computador clássico, no computador que hoje temos, há os bits 0 e 1, e num computador quântico podemos ter qubits, bits quânticos, que é qualquer mistura de 0 e de 1. E então, ao manobrar qualquer mistura de 0 e de 1, ou pode ser de mais estados do que 2, 0, 1, 2, 3, isso pode-se materializar num dispositivo quântico, tem de ser, digamos, perto do zero absoluto, portanto, a muito baixa temperatura, não é uma coisa que se possa trazer no bolso. Esta computação quântica tem tido um grande desenvolvimento, e neste livro, editado pela Bertrand,
um físico futurista americano, Michio Kaku, de origem japonesa, já agora, fala de supremacia quântica. O que é a supremacia quântica? É o facto de já ter sido conseguido, destes novos sistemas que estão, digamos, apenas no laboratório, já terem conseguido, para alguns problemas, baterem de longe computadores clássicos, que são aqueles que hoje temos. Por outras palavras, o futuro já está nos laboratórios, o futuro já está a bater à nossa porta. E é esse precisamente o título do livro, não é? Supremacia Quântica. Supremacia Quântica, e tem o subtítulo como é que os computadores quânticos vão descobrir os mistérios da ciência enfim, tratar dos grandes desafios da humanidade. E ele, numa posição muito futurista, diz que isto vai ser uma revolução total, e pode ser que tenha razão, que vamos resolver problemas com os computadores que não resolvíamos, e se calhar alguns problemas da própria inteligência artificial que eu estava a falar, não é? As máquinas já hoje fazem muita coisa, se o músculo de cálculo aumentar, poderão fazer muito mais. Não sabemos, e ele especula muito bem sobre as possibilidades que podem aparecer, desde novos medicamentos até novas possibilidades de interação social, etc. Mudando de assunto, volto ao Albert Reeves, mas para falar de botânica, porque o canadiano tinha uma casa em França, na província francesa, ele e a sua mulher, uma casa de campo que estava num sítio onde havia florestas e flores selvagens, e ele passou uma boa parte da sua vida muito interessada nos problemas da biodiversidade e da ecologia. Portanto, ele próprio chegou a presidir associações de defesa da biodiversidade. E então, um dos seus últimos livros é um livro muito bonito que acaba de sair na Gradiva, na coleção Ciência Aberta, que eu dirijo, intitulado Eu Vi uma Flor Selvagem. O subtítulo é O Hervário de uma Astrofísica, e o Albert Reeves aqui é um livro muito ilustrado, muito bonito, com flores que não são muito diferentes das flores que encontramos por aqui, nas nossas paisagens, e portanto, se lermos este livro, vamos estar com mais atenção à natureza e saber histórias muito curiosas sobre flores que estão à nossa volta. E este livro lança-nos um olhar, é muito interessante, o poeta do espaço ser o mesmo poeta das flores, no sentido em que se maravilha tanto com as estrelas como com as flores. E este livro é uma delícia para os olhos e também para a mente, porque não é só ver a beleza das plantas, é perceber certas coisas, por exemplo, a utilidade de algumas plantas, que por vezes eu que li isto não fazia ideia. E, portanto, o B.A. Reeves, um livro de botânica e não da astrofísica, Eu Vi uma Flor Selvagem. Medicina, então quase a acabar. Bem, tivemos este grande problema da Covid agora, que felizmente se desvaneceu, praticamente se desvaneceu. Eu e o David fizemos um livro sobre isso, sobre a Covid, que foi publicado precisamente também da Covid. Na altura nem havia ainda a vacina, na altura que fizemos o nosso livro, mas a vacina ajudou a resolver. E há um autor americano, jornalista de ciências, chamado David Quammen, que na altura da Covid... bem, o livro dele é chamado Contágio, é anterior à Covid, mas é de algum modo premonitório, e foi traduzido em Portugal durante a Covid, durante a pandemia. E conta, digamos, aquilo que acabou por acontecer, no fundo, as ameaças que existe da interação entre animais e homens, da passagem dos vírus de uns para outros. E esse jornalista de ciência fez agora um livro que acaba de sair entre nós no Objetivo, um livro muito grande, mas também muito interessante. Ele é um grande escritor, que é uma espécie de relato ao vivo, não é? Escrito em cima dos acontecimentos, sobre aquilo que está aqui como subtítulo, A Corrida da Ciência para Derrotar um Vírus Mortal. E, portanto, o título é Sem Ar, Breathless em inglês, Sem Ar, Breathless, que é um grande título, não é? Sem ar, sem ar. E, portanto, Breathless, A Corrida da Ciência para Derrotar um Vírus Mortal, é um livro que se lê muito bem e que fica como um documento destes anos que todos vivemos, todos nos lembramos, enfim, dos confinamentos, das primeiras vacinas, dessas coisas todas, e aqui, de algum modo, está nos bastidores dessas coisas, como é que a humanidade se mobilizou, em particular a comunidade científica, apoiada, digamos, pela sociedade, se mobilizou para resolver num tempo incrível um problema que parecia de facto parecia e era uma emergência inaudita. Claro que já tinha havido
emergências que começam no passado, mas não havia os meios para resolver. E neste caso, os meios foram postos à disposição e a ciência ajudou a resolver, e até o Prémio Nobel da Medicina, o último Prémio Nobel da Medicina, é bem elucidativo sobre, Para as digamos, vacinas de RNA. as vacinas de RNA. Por último, então, trago aqui um livro de um autor português. Não tínhamos tido aqui autores portugueses, tirando aquelas miscelâneas que quer O Fim do Mundo em Cuecas, quer a Inteligência Artificial e Cultura, tem autores portugueses. Mas aqui só de um autor português, é um arqueólogo, João Zelhão, com percurso internacional, esteve, por exemplo, em Barcelona, em Espanha, como professor, agora está na Universidade de Lisboa, e há um livro que é editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e se intitula, um livro muito bonito, com capas duras e uma apresentação gráfica deslumbrante, tal como os outros fazem uma ótima prenda, esta talvez um bocadinho mais cara devido digamos, à apresentação do livro. Portugal na Idade do Gelo, Território e Habitantes, trata no fundo dos primeiros portugueses. Poucos autores, poucos cientistas como João Zelhão sabem desta questão, quem foram os primeiros sapiens em Portugal, antes disso quem foram os primeiros neandertais, a convivência que houve entre uns e outros, que é exemplificado pela criança do Lapedo, ali de Leiria, e portanto as grutas onde eles viveram, abrigados de períodos frios, etc. E portanto é um livro muito bem informado e muito bem ilustrado sobre o português primitivo e de Da facto Idade do Gelo. das idades do gelo, e portanto um tempo em que, enfim, não havia este aquecimento que agora há, e havia condições de vida muito, muito difíceis, mas tudo isto aconteceu no lugar que hoje se chama Portugal e no qual hoje estamos aqui a falar sobre livros de ciência. Muito bem, Carlos, isto são 12 livros, 12 sugestões de livros para o Natal, quer para uma prenda, quer para uma prenda para si próprio. Claro. E pronto, penso que está tudo, não é? Portanto, despedimos-nos até ao próximo. Desejando boas festas a todos e um ótimo ano, e enfim, o ano vai ser melhor se pudermos Com contribuir para livros. isso. Se pudermos contribuir para isso, e para contribuir para isso é bom ler uns livrinhos, em particular há uns livrinhos bons que nós recomendamos, mas há outros, esta é apenas uma seleção nossa, feita nesta altura. Felizmente que há bons livros em Portugal, consta que há mais procura de livros. Ficamos contentes que assim seja e fizemos aqui um bocadinho por isso, para divulgar mais os livros de ciência que vão sendo publicados entre nós. E então, até para o ano e até ao próximo Mais Lento que a Luz. Adeus.